Anime do cara que perdeu o Bilal. Hoje vamos falar de Dandadan, ou melhor, o anime do cara que teve o Bilal roubado por uma velha taradona. Já deixa o like aí no vídeo, mano, e comenta algum anime que você queira que eu faça review aqui. Bom, o anime começa nos mostrando essa discussão de casal bem bizarra. O cara tá falando pra mina que só vai sair no encontro com ela se ela emprestar uma grana pra ele. E ainda diz que ela vai ter que pagar o motel pra eles irem, mano. E pede pra ela liberar, mas eu acho que ele tá falando apenas do dinheiro. Então ela vira o cara The Kid e tenta dar uma bica na cabeça dele, mas ele acaba bloqueando com o braço e dá um chute de contra-ataque na barriga dela, mano. Enquanto ela tava no chão, ele ainda ficou xingando ela e falando que ela tava de cu doce. Depois disso, ela começou a tentar xingar ele, mas ela só usou nomes de frutos do mar. Chamou de molusco, polvo e cara de atum. E lembrando, o nome dela é Momo Oyase. Na sala de aula, as amigas dela estavam tentando consolar ela e perguntaram por que ela gostou daquele cara. E ela disse que ele foi o primeiro namorado dela e disse que gostou dele porque ele pareceu o Ken Takakura. E a Momo meio que quer alguém que se pareça com o Ken Takakura, que é um ator famoso que ela gosta muito. Depois ela tava no corredor, andando toda broxa, e avistou esse nerd sofrendo bullying. Estavam tacando bolinha de papel nele. Eles estavam se preparando pra jogar um imã, mas só que ela foi lá e ajudou ele, sentando na frente. Aí os caras ficaram parados, mano. Depois o nerd começa a seguir ela pra tentar falar com ela, mas ela é grossa com ele, dizendo que eles nem têm intimidade. Logo em seguida ela se sente mal e ambos acreditam em coisas opostas. Eles estão conversando e a Momo diz que acredita em espíritos. E o protagonista desse anime, que é esse nerd, acredita em ocultismo. Ele tenta mostrar pra ela algumas revistas sobre ocultismo que ele gosta, mas ela dá um esculacho nele e diz que não quer ouvir isso porque tá estressada por conta que acabou de terminar um relacionamento. E diz que o nerd não tem amigos porque ele é um esquisito. Ela se arrepende e volta a falar com ele. Aí eles discutem sobre ocultismo e espiritismo. E aqui nasce essa amizade foda. Eles desafiaram um ao outro. Basicamente ela desafia ele a ir num lugar onde tem espíritos. E ele desafia ela a ir num lugar onde tem suspeita de terem visto OVNIs. Lá dentro dos lugares os dois estão numa ligação e estão conversando. Ele tá com muito medo, mas tentando fingir. Ele pergunta se ela já viu algum fantasma e ela fala que não, mas que a sua avó é uma médium. Ela disse que quando era criança a avó dela ensinou um ritual pra ela e ela disse que fazia o ritual, mas sempre foi zoada por isso. E se irritou muito quando o garoto que ela gostava no fundamental também zoou ela. Ela disse que começou a odiar a avó depois desse acontecimento, mas na verdade odiava os garotos por terem zoado a avó dela. Ela pergunta por que ele acredita em alienígena e nesse momento o protagonista encontra essa velha fantasma chamada de Vovó Turbo. E ela fala que vai deixar ele mamar nas tetas dela caso ele deixe ela chupar o bilal dele, mano. Isso aqui é muito aleatório. E no mesmo momento que apareceu aquela velha, a Momo Oyase acabou sendo abduzida por alienígenas. E dentro da nave dos alienígenas, eles se apresentam pra Momo e dizem que querem os genes dela pra se reproduzirem, já que na raça deles não existem fêmeas. Então eles tiram a roupa dela sem permissão e dizem que vai começar o sexo. Eles estão conversando lá, trocando farpa, e de repente o telefone toca. E é literalmente o protagonista Nate dizendo que foi amaldiçoado pela Vovó Turbo. Ele acaba entrando na dimensão ou na nave que a Momo foi abduzida e começa a lutar contra os alienígenas. Os alienígenas perguntam o porquê dele não estar com medo deles, e ele diz que sempre quis ver alienígenas e não tinha amigos, por isso ficava olhando pro céu esperando que os alienígenas aparecessem, mas eles nunca apareceram. Daí a Momo fica impressionada e motiva o protagonista. Depois disso a Momo começa a se lembrar da infância dela, quando ela disse pra avó que odiava ela e que ela era uma médium falsa, mas também lembra de um ensinamento sobre poder, ou que a avó ensinou pra ela, e ela começa simplesmente a usar telecinese do nada, mano. Depois disso ela consegue controlar a Vovó Turbo e proteger o protagonista. A vovó diz que consegue controlar o protagonista porque roubou o pau dele, e as duas ficam se xingando até que saem da nave. Depois de sair, a Momo diz que agora acredita em OVNIs, já que foi abduzida, e o protagonista diz que acredita em espíritos, já que foi possuído por um fantasma. Aí ele começa a querer ir embora, mas ela diz que ele vai morrer da maldição sem a ajuda dela, já que ela controla a maldição. Ele dá a roupa pra ela e ele diz pra ela vestir a roupa, senão ele não vai conseguir falar com ela. Ela diz que fica com o coração acelerado depois de ele dizer isso, mas só é apenas por ele usar uma frase do Ken Takakura. Pra distrair, ela pergunta o nome dele e ele diz que o nome dele é Ken Takakura, mano. Sim, o nome do ator que ela é apaixonada. Daí acaba o primeiro episódio com essa explosão no fundo.